Oi, pessoal, boa noite. Preparados para mais uma live? Ontem foi um sucesso a live com a Riolândia. Falamos bastante sobre autoestima. Foi bem legal. Tiramos bastante dúvidas. O canal está servindo aí para ajudar as pessoas. O pessoal está entrando. Oi, Eliana. Boa noite. Karine, palestrante de hoje, entrevistada, que vai bater um papo, já entrou também. Riolândia, que falou ontem. Obrigada, Riolândia. Gratidão pelo compartilhamento dos seus conhecimentos. Vou acenar aqui pro pessoal, ó. Então, falando um pouquinho ainda sobre as abordagens da psicologia, né? São várias abordagens. E então ontem eu falei com a psicóloga Riolândia, que é da Gestalt Terapia. E hoje eu vou falar com a Karine, que é psicóloga e psicanalista. Ela vai falar pra gente mais sobre isso aí. Lembrando a vocês que eu tô com um canal fresquinho lá no YouTube. Sigam lá, se inscrevam, vejam os vídeos. Tem muita técnica lá que eu tô ensinando. É um canal voltado para ansiedade, tá? Tem muitos vídeos com dicas. Tô falando de assuntos atuais, de pandemia, de alcoolismo. Vou falar sobre divórcio também, que está acontecendo muito nessa pandemia, nessa quarentena, né? Tô falando na quinta-feira, eu vou falar sobre abuso na sessão psicológica, gente. É um absurdo. Tem psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas que abusam da fragilidade das pessoas, né? Eu sofri isso, vou compartilhar com vocês. Na quinta-feira vou falar sobre isso. Entrou também Thay, Bibi, né? Sueli, né? Então, eu vou chamar a nossa convidada, que já tá aí, Karine, pra gente começar logo. Não ficar de enrolação aqui, não. Vamos lá. Chamando aqui, funcionando. Daqui a pouco a Karine entra. Patrícia, boa noite. Oi, Karine. Oi, boa noite. noite. Boa Tudo noite, bem? gente. Tudo bem, Vânia? Saudade. Saudade. Obrigada pela participação, por aceitar o convite. Nada, Essa, fico muito feliz, muito feliz. É sempre bom compartilhar, né? não é bom? São as primeiras lives do canal, né? Então a gente está começando aí, né? Engatinhando, né? Tô botando a cara e a tapa, como sempre, né? Porque se a gente não se move, né? Não sai da zona de conforto, falamos sobre isso ontem, né? A gente acaba só deixando no sonho, né? E a gente tem que botar para frente nossos planos, nossos projetos. A gente já se formou, já se especializou, já tem bagagem aí de atendimento, então eu acho que a gente já pode compartilhar com as pessoas, né? O que a gente tem de experiência. Então, Karine, vou Claro. pedir para você se apresentar, dizer para o pessoal o que você está fazendo, sua formação. Bom, gente, mais uma vez, boa noite, né? Eu sou Karine, sou psicóloga formada pela Universidade Veiga de Almeida. Também sou psicanalista, né? Que acredito que hoje a gente vai entender mais um pouquinho o que que é isso, né? Que lugar é esse, né? Do psicanalista, que função é essa e como a gente faz para caminhar por aí, por esse caminho. Né? Eu atendo em consultório, consultório particular, em Bom Sucesso, atendo também na Tijuca e atendo em duas clínicas, né? Uma em Madureira e uma em Copacabana. As clínicas são MHR em Copacabana e Integrar em Madureira. É isso. Então, vamos já começar com essa pergunta, já esclarecendo dúvidas. Precisa ser psicólogo para ser psicanalista? Muita gente acredita que sim,
tá? Mas não precisa ser psicólogo para ser psicanalista, não precisa ser médico para ser psicanalista, tá? A formação psicanalítica, ela foge um pouco, né? A formação do analista, ela foge um pouco desse formato que a gente conhece, né? Então, assim, você precisa ter uma graduação, mas não precisa ser nenhuma graduação necessariamente voltada para a saúde, tá? Ser analista, né, é uma função, é ocupar uma função, né? Então, assim, tem escolas de formação, não existe uma faculdade de psicanálise, tá? Existem escolas de formação e essas escolas de formação também não te dão um diploma atestando que você, depois de 5 anos ou depois de 2 anos participando dessa escola e horas X de supervisão, você vai estar apto a ser um analista. Isso na psicanálise não funciona, né? A gente acredita que ser um analista, né, estar nessa função de analista, passa pelo seu desejo, passa pela sua vontade de querer ocupar esse lugar e de querer trabalhar com o inconsciente do outro, né? A gente tem um tripé, e esse tripé é formação, sua análise pessoal, né? Você faz a sua análise pessoal. É importante que um analista faça a sua análise pessoal, porque você vai trabalhar com o inconsciente do outro, né? E para você trabalhar com o inconsciente do outro, você precisa ali saber do seu próprio inconsciente, porque senão o que acontece na análise, quando você está, né, no lugar de analista? Vão ter vários pontos cegos, né? Vão ter coisas do seu inconsciente que vão impedir a você de ouvir o inconsciente do outro. Então, você precisa saber ali o que é seu, né? E trabalhar isso. Sim. Então, a gente tem no tripé a análise pessoal, que eu já falei, os estudos, que tem um lugar muito importante, né? Participar de uma escola de formação, um cartel, um grupo de estudos. E também tem a supervisão, né? Porque mesmo Então, eu posso entender que qualquer pessoa que tenha um nível superior pode ser psicanalista. Sim, mas tem toda uma responsabilidade. Você participa de uma escola, né? Mas esse tripé tem que estar ali funcionando, né? Sim. E Lacan chega a dizer que o analista se autoriza de si mesmo, né? Conforme você vai fazendo a sua análise, tem pessoas, inclusive, que a partir da sua própria análise pensa, poxa, eu quero ocupar esse lugar, né? Essa função, né? Não é um lugar, é uma função. Eu quero ocupar essa função, né, de analista de alguma forma. E aí a pessoa começa a caminhar, a participar de uma escola, a fazer a supervisão, né, depois que ela começa a fazer os atendimentos. A supervisão vai justamente ajudar também nesses pontos cegos, né, que alguma coisa do seu inconsciente que bate com o inconsciente ali do sujeito que você não escuta, sabe? Essas coisas são muito importantes para um analista. A psicanálise, ela é bem profunda, né? Você vê que a gente vai falando, ela é bem, né, complexa. É complexa, Eu não gosto da psicanálise. Dizer. Tem muito psicólogo que não gosta, né? Mas eu gosto. Eu, particularmente, acho que Freud, né, o pai da psicanálise, ele foi um cara além do tempo dele. Ele influenciou demais na psicologia, aliás. A partir dele que se começou a estudar a mente, que antigamente, né, não tinha isso, as pessoas só pensavam no corpo, não tinha essa divisão, né? Então, ele é muito importante para a psicologia. Mas o que você está me dizendo é que nem todo psicanalista é psicólogo. Sim, nem todo psicanalista é psicólogo. Não precisa ser psicólogo para ser psicanalista. Sim. Então, as pessoas têm que tomar cuidado na hora de fazer, né, uma análise, aonde que está aquela linha, né, entre psicanálise e psicologia, né? Porque tem aí uma divisãozinha aí que a gente tem que ter aquela... Pois é. Muitas pessoas colocam, né, que a psicanálise é a mesma coisa que psicologia, e não é. Psicanálise é psicanálise, né? Ali meio... Né? Não tem, a gente não tem conselho, por exemplo, né? Não tem um conselho de psicanálise que vai ali colocar as normas bonitinhas que você tem ou não que fazer. Não funciona dessa forma pra gente. Então, Karine, o psicanalista, ele só escuta, porque a gente tem
essa crença, né? Digamos assim, que o paciente ou o cliente, como gostam de chamar, vai lá e só escuta, o psicanalista só escuta e acabou a sessão e vai embora. Como é que funciona isso? Também não é uma verdade, tá? O analista, ele fala sim, ele pontua sim, tá? Por que que isso acontece? Porque quando o sujeito fala, né, ele coloca no discurso dele várias questões inconscientes. E são essas questões inconscientes que geram esses sintomas que a pessoa tem. Então, como é uma coisa ali, o que fica no inconsciente? O que fica no inconsciente são as coisas que são insuportáveis para o nosso consciente, né? A gente não suporta aquelas coisas, a gente não aceita aquelas coisas que são nossas, que são da nossa história, que tem a ver com o nosso desejo, né? O nosso próprio desejo proibido, que fica ali no inconsciente. Pois é isso mesmo. É Que isso fica mesmo. no inconsciente e ele faz de tudo, porque como é desejo, né? Ele faz de tudo para sair, ele quer aparecer de qualquer maneira. E isso aparece no nosso discurso, na nossa fala. Que é Só o que famoso ato falho, né? Às vezes a gente tem aquele ato sim, falho que a gente, sem querer, isso, joga, né? uma das formas desse inconsciente aparecer, desse desejo aparecer, é no ato falho. Eu tenho um ato falho. Vou compartilhar com vocês. Eu acho que eu nunca compartilhei isso com nenhuma outra Oba! pessoa. Eu tenho Adoro. um ato falho, assim, que na hora, pra mim, foi péssimo, né? Eu tenho um noivo, eu sou noiva hoje, mas assim, Ai, quando a meu gente. Deus, olha as Lá atrás, separações aí, por favor, nesse não momento de tem. pandemia, sem comprometimentos. Tem nada demais. E aí a gente tava só conversando, a gente não tinha nada assim, mas eu já estava interessada nele. A gente estava conversando na rua e passou uma amiga minha e eu fui apresentar os dois porque eles não se conheciam, né? E eu fui e falei: olha, Patrick, essa daqui é minha amiga fulana e tal. E na hora de eu inverter, né? Ao invés de sair, esse aqui é o meu amigo Patrick, saiu, este aqui é o meu Patrick. Então, se você Já é não seu, né? sabia o que é ato falho, é isso, né? A gente fala uma coisa, falta uma palavra. Eu queria dizer isso, mas disse outra coisa, né? Esse é o ato falho, é o nosso desejo inconsciente aparecendo, né? De alguma forma. E ele E já isso botou aí, aparece. ó. Opa, eu lembro. Ainda bem que tá tudo bem, Patrick, tá tudo certo. E aí, no nosso discurso, isso aparece, né? Não só no ato falho, mas aparece também em outros momentos. Que a gente não ouve, ou então quando a gente está conversando com uma pessoa leiga, uma pessoa que não é uma analista, essa pessoa também não vai ouvir desse lugar. Então, se o analista não pontua isso, você não ouve o seu inconsciente, você não ouve o seu desejo, você não pode se apropriar dele. Então, não faz nenhum sentido o analista ficar calado, porque senão vai ser como se você estivesse conversando com uma outra pessoa. Isso não vai ajudar ali você, de alguma forma, compreender algo do seu inconsciente, você se apropriar do seu desejo. Então, o psicanalista não fica só ouvindo o tempo todo. Ele ouve, né? Até porque o analisante vai para análise para falar, né? Sim. É um lugar de fala mesmo do Botar pra analisante. fora, né? Tem que Sim, colocar pra sim, fora. sim. Mas também de conhecer ali do seu inconsciente alguma coisa. Se o analista Até para não. você direcionar também a pessoa saber, né? A pessoa saber algum caminho, né? Porque é aquilo. A gente não dá conselho, não diz o que tem que fazer. Mas a gente dá os caminhos, a gente orienta, a gente questiona também, né? Sim, na psicanálise a gente questiona muito, né? As pontuações vêm muito como questionamento, né? Mas, opa, o que é isso aqui que ficou fora do lugar, né? Do que você está falando aqui? Que furo é esse? Que buraco é esse aqui? E a própria pessoa, porque assim, a gente não sabe do inconsciente do outro, né? A psicanálise é a clínica do 1 a 1. Cada um tem o seu inconsciente. A gente sabe ali da técnica, a gente lê os textos técnicos, a gente estuda, mas do inconsciente do sujeito é só o sujeito que sabe. Né? Então, a partir dos questionamentos, ele vai se apropriando desse inconsciente que é dele e vai descobrindo qual é o caminho que ele quer tomar. A Eliana está fazendo uma pergunta aqui, Eliana, que não ficou muito clara para mim. Na psicanálise, é sobre o termo constelação familiar.
Olha, eu não tenho muito conhecimento desse termo, eu já ouvi isso, constelação Não, familiar, tá? constelação familiar hoje em dia está bem frequente, as pessoas estão fazendo para resolver suas questões. Aí faz uma árvore genealógica. Eu já me inteirei do assunto, mas eu não sei se ela está ligada à psicanálise. Provavelmente sim, talvez porque vai mexer no passado, no antepassado das pessoas. E a psicanálise vem muito lá do bebê, né? Né? Assim, Estuda. você na sua análise, né, você vai falar, não tem como, você vai falar das suas relações familiares, né, com esses outros primordiais. Que outros primordiais são esses? A função materna e a função paterna. Porque eu não estou dizendo pai e mãe, tá? Porque pai, acho que ficou no meu rosto, né? Não sei se tem como tirar, vou deixar aqui. Não sei. Porque Fechei. pai porque função paterna e função materna são funções que podem ser ali ocupadas por qualquer pessoa, né? No caso, a Sim, função materna é a função ali da linguagem, da pessoa que vai sim. cuidar, que vai, né, amamentar, e a função É o paterna é uma cuidador, né? função de lei. A gente chama o Isso, cuidador. isso. Então, assim, você vai o tempo todo esbarrar nessa questão do seu relacionamento com esses outros primordiais, porque é a partir desta relação que você vai se relacionar com outras pessoas. Mas eu acredito que não esteja assim dentro dessa questão de constelação familiar. Tá? Vai sempre falar, você sempre fala de família, vai sempre esbarrar, não tem Sim, como, não foge. até na psicologia, nessa abordagem que eu atendo, que é a teoria cognitivo-comportamental, a gente também tem que ver os traumas lá de infância que a gente carrega. Porque o ser humano ele é uma construção, não adianta querer, né, tratar só agora e ignorar o passado. A gente não vive no passado, o passado é um lugar de referência. Né? A gente vai Pois lá, é. consulta ele e deixa lá e vamos resolver a questão daqui para frente. Mas tem uma referência, porque nada é do Sim, nada, né? Tem sim. Que a gente tem que visitar lá e a gente tem os traumas que foram passados para gente, né? Inclusive, a gente falou isso ontem, eu e Yolândia, sobre Reulândia. autoestima, que são esses traumas que vêm, que a gente vai absorvendo na nossa construção de ser humano, de Sim. pessoa, de personalidade. A gente tem um DNA aí, mas a gente também tem muita influência do meio, né? A gente pode não acessar ali, né, Exatamente. direitinho, exatamente como é, mas a gente está sempre numa relação com isso o Está tempo sempre todo. numa relação. Aí vamos lá, aquela pergunta que é legal, que o Freud falava muito de sexo, né? A psicanálise só fala de sexo, todo mundo quer saber, Karine. Essa é outra resposta não, tá? A psicanálise não fala só de sexo, a psicanálise fala também de sexo. Às vezes fala muito de sexo, né, em algumas sessões com algumas pessoas, mas a psicanálise não fala só de sexo. Quando a gente fala de sexualidade em psicanálise, a gente está falando de satisfação de prazer, satisfação de desejo, né? É satisfazer um desejo, o nosso desejo inconsciente. Vale lembrar que o desejo inconsciente ele não tem uma satisfação total, a gente não tem um objeto que complete a gente. Para a psicanálise, o sujeito é um sujeito faltoso, né? Tá faltando alguma coisa aí. E isso é o que faz a gente se movimentar, faz a gente querer conquistar coisas, querer alcançar coisas, né? Mas nessa tentativa de satisfazer esse desejo, né? A gente vai se satisfazendo parcialmente com algumas coisas. Então, a sexualidade para a psicanálise é isso, é satisfação de desejo, satisfação, obviamente, parcial, tá? E quando a gente fala de sexualidade infantil, por exemplo, é disso também que a gente está falando, mais uma vez fazendo uma referência a essa função materna, né? A pessoa que vai ali cuidar, né? Que vai trocar a fralda, que vai colocar uma roupa quente, que vai dar Que é um prazer. mamar. Isso, exatamente. Que é um prazer. Você sente o prazer ao ser alimentado, você sente prazer ao estar quentinho para dormir, ou estar Claro. né, com calor, tira e fica fresco, sente esse prazer. Porque a criança, na verdade, ela não tem esse cunho sexual, porque ela não tem nem maturidade para isso, né? Os órgãos sexuais não... do sexo, né? Não, Exatamente, ela não tem isso. Então, realmente... E aquela questão que você falou lá no início, de ser incompleto, isso a gente vê que a gente o tempo todo
fica insatisfeito, né? A gente quer alguma coisa, a gente quer alguma coisa. Poxa, eu quero isso. Por exemplo, eu tava doida para fazer o bate-papo na Rádio Tupi. Pô, eu consegui, e agora? Sabe, você... E fica ali um negócio, que você já quer fazer outra coisa. Você quer né? ganhar 10 mil, quando você ganha, pô, eu quero ganhar 20, né? Então a gente Isso tá aí. sempre incompleto mesmo, né? Aí, a casa dos sonhos, aí consegue a casa dos sonhos, e aí falta alguma coisa, você continua indo atrás. É exatamente isso. Não Tá é sempre isso? faltando e a gente tá sempre buscando, né? Isso fala do nosso desejo inconsciente. E da nossa incompletude, né? Somos faltosos. Gente, eu tenho 2 cachorrinhos aqui, eles resolveram brigar hoje, tá uma beleza. Você vê que minha mão tá aqui, que eu tô tentando segurar as feras, porque live em casa é isso. Eu não tô conseguindo dominar as ferinhas hoje. Se prender, é pior que eles começam a gritar e chorar. Então vamos administrar aqui, por favor. A live diferente hoje. Eles querem participar, deixa eles participarem da live. Eles estão, né, incompreendidos, estão se sentindo incompreendidos hoje. Então vamos lá, Karine. Qual é a relação da psicanálise com a interpretação dos sonhos? Cara, essa pergunta é muito boa, porque as pessoas acham que interpretar sonho, né? Ah, sonhei que não sei o que, vou jogar no bicho, né? Isso, sonhar com o sapato vai morrer. Cara, isso era uma crença minha de infância. Minha avó falava. Essa eu não sabia, essa é nova. O sapato vai morrer, Minha avó falava isso, armário com porta aberta. Alguém vai morrer. Eu já sonhei tanto com sapato, eu adoro sapato, graças a Deus não morreu ninguém, assim, né? Mas tem essas crenças, né? Então, o que é o sonho, né, para psicanálise? É uma tentativa de satisfazer o desejo inconsciente. Material inconsciente, mais uma vez. Vocês viram que na psicanálise a gente toda hora esbarra nesse tal desse inconsciente, né? Então, o sonho nada tem a ver para a psicanálise com esses livros de sonhos que a gente vê por aí, como você colocou, né, Vânia? Ah, sonhou com um armário de porta aberta, alguém vai morrer. Não é isso. É um material inconsciente seu, né? Isso tem a ver com o seu desejo inconsciente. E como, mais uma vez, o que está no inconsciente é um material insuportável, um material que a gente não quer saber. Quando a gente sonha, né, o que acontece? Esse desejo inconsciente, ele vem camuflado. Ele vem com deformações, né? Ele vem com restos diurnos, que a gente chama, algo que aconteceu no nosso dia, ou aconteceu algum tempo atrás, ou a gente está ansioso para acontecer alguma coisa no outro dia. Essa coisa pode aparecer no nosso sonho de alguma maneira. Mas isso é material inconsciente deformado. Quanto mais o sonho for bonitinho e você lembrar dele perfeitamente, conseguir contar, e que sonho lindo, que nananã, que maravilhoso, e falar do sonho, né, de uma forma bem tranquila, mais deformado ele tá. Mas o seu desejo inconsciente tá ali, entendeu? Bonitinho, arrumadinho, porque as nossas coisas inconscientes, elas só conseguem passar para o nosso consciente quando elas estão, de alguma forma, censuradas. Porque senão elas não passam. Porque se é insuportável, a gente não quer saber. Não. Entende? Então, assim... E também tem uma outra questão, né? Não é todo mundo que sonha com um armário de porta aberta, por exemplo, que vai significar a mesma coisa. Eu posso sonhar com um armário de porta aberta e significar uma coisa pra mim, ter uma significação pra mim, porque o meu inconsciente é um, e você pode sonhar com o mesmo elemento e representar uma outra coisa completamente diferente pra você. Mais uma vez, é material do inconsciente de cada um. Não tem jogo do bicho, número 22 aposta no pato, não tem nada disso. Eu tô vendo até aqui a Sueli comentando. Eu sei que sonhar com dente, alguém vai morrer. Sapato não sabia. Ou seja, tem essa do dente. É verdade. Essa do dente eu já ouvi. Que os meus dentes todos caíram. Alguém já sonhou com isso? É horrível. É horrível. Quando você acorda, graças a Deus, tá tudo Eu já sonhei também. Já sonhei que os meus dentes todos caíam. Ninguém morreu. Eu acho que não. Pô, se sonhar com dente morre, imagina sonhar que caíram todos, vai morrer a família inteira. Não. Tá doido. Então relaxem, tá? Se acontecer de morrer, pode ser só uma coincidência infeliz da vida. Isso quer dizer algo do seu inconsciente, tá? Que não necessariamente é ruim.
Então sonhar que você tá. Porque a gente sonha muito assim, né? Eu tô num lugar, daqui a pouco eu tô em outro, daqui a pouco eu tô caindo, daqui a pouco a minha casa não é mais minha casa, né? Umas coisas muito doidas, né? Que a gente sonha. Isso, é isso mesmo. É o nosso inconsciente mesmo, é isso aí. O sonho fica completamente sem sentido. Tem um sonho, então, que é completamente, tem pé nem cabeça, né? Você entra num lugar e aí quando você entra, você já viu que é outra coisa. É. Gente, então tá bom, né? Então vamos lá. Ouvimos muito falar sobre recalque na psicanálise. Cara, eu adoro isso, porque a gente usa uns termos assim, né? Recalque, recalcada. Como se É, fosse, né? A recalcada é aquela pessoa que é invejosa, né? Que isso, as pessoas. tá com recalque da outra. Tem até uma música aí de funk, né? Não sei o que, da Qual é? recalque, não sei. Tem uma recalcada. Mas tem. Trabalhei com a Popozuda. Lembrei Eu de sou uma, psicóloga, né? mas É eu sei das beijinho no coisas. ombro pro recalque passar longe, não é isso? Você, pô, cara. A gente tem vida pessoal também. Mas É, então, pois é. ligaram a moto aqui, ó. Que hoje está animada, aqui em casa está animado hoje, né? Então vamos Em- lá. Então, o recalque na psicanálise. O que é o recalque de verdade? Que a gente se apropriou dessa palavra, né? Tá usando ela erradamente, mas o que é o recalque? Então, o recalque, né, ele é um mecanismo de defesa. É uma barra que impede que as coisas que estão no inconsciente passem para o consciente, justamente porque essas coisas são coisas que para a gente não são suportáveis. Então tem essa barra aí, né, que é o que divide o sujeito, inconsciente e consciente. E assim, a relação que as pessoas fazem com isso, né? Ah, a pessoa recalcada. Apareceu uma pergunta aqui. Eu Ah, não não, é tô a vendo. mesma pergunta. É a É a mesma mesma. pergunta. A psicanálise. Aliás, gente, É. se vocês tiverem pergunta, quiserem saber alguma coisa de psicanálise, é a hora, hein? Já vai perguntando Isso, aí. pode mandar. Se não mandar Pode agora, mandar. também não tem problema, não. Depois a gente responde. Mas Isso, se quiser claro. mandar agora, tiver com alguma dúvida, não ficou claro alguma coisa, já pergunta que a gente já vai respondendo aqui, já vai tirando a dúvida. Isso. Então, voltando lá, né? Quando as pessoas usam esse termo, né? Ah, recalcada e tal, o que que acontece? Né? Quando a gente coloca esse material, mais uma vez, acho que eu já falei aqui hoje, quando a gente coloca, né, esse material que é insuportável para esse inconsciente, né? Esse material é um material de desejo. O inconsciente é algo que insiste o tempo todo. O desejo insiste o tempo todo. Porque o que ele quer? Ele quer ser satisfeito. Desejo quer ser satisfeito. E ele faz tudo para aparecer. Vai aparecer no sonho, como a gente já viu, vai aparecer no discurso, como a gente já viu, vai aparecer no ato falho, como a gente já viu. Só que assim, pra gente não é perceptível, né, do nosso inconsciente. A gente fica ali rejeitando isso de alguma forma. E aí, o que que acontece? Quando eu vejo no outro algo que é meu, algum traço meu que tá lá nesse inconsciente, que eu recalquei isso, que eu joguei ele pro inconsciente de alguma forma, quando eu vejo no outro, né, aquilo me incomoda. Porque Ah, aquilo é meu. O que é meu, que eu guardei porque eu não suporto. Só que em mim eu recalco. Como eu vou recalcar o outro? Entende? Eu não tenho como recalcar a atitude do outro, entende? Não tenho como impedir que o outro faça aquilo. Eu posso até esquecer, usar de mecanismo de defesa, esquecer, o outro não falou aquilo e nunca mais lembrar. Entende? Mas aquilo que o outro faz que me incomoda é meu. Então, assim, não necessariamente é inveja, tá? É só algo meu que eu não lido bem e que me incomoda. Freud tem até uma frase que fala sobre isso, né? O que tem seu, né? Nisso que tanto te incomoda, é. né? Mas é isso, é algo seu que te incomoda, que E é você difícil recalca. de enxergar, é difícil Difícil, demais da gente ver. difícil. Sozinho você não consegue.
na análise, depois de um tempo, porque também se o analista chegar lá, né, e falar, olha, é essa questão, teu problema aqui é esse, se vira com isso aí, a pessoa vai embora, porque é tão insuportável que a pessoa não aguenta, né? Por isso que a gente vai pontuando para que a pessoa vá percebendo e que a pessoa se aproprie disso. Só é possível colocar essas coisas quando a pessoa se apropriou do que é dela. Porque se ela não se apropriou, vai acontecer o que acontece na rua. E as pessoas vão falar, ah lá, recalcada, fulana, né? E esse recalque não é perfeito. Por isso que sempre aparece, a gente percebe no outro de alguma forma, a gente comete um ato falho, a gente sonha. O recalque não é perfeito, tá? Mas é isso, é uma barrinha, um mecanismo de defesa. E repara que quando a gente não gosta disso, essa pessoa, ela te incomoda tanto, né? E acaba que você tá sempre citando ela, e acaba que ela tá sempre presente na tua vida. E é uma coisa que você não consegue se livrar. Isso, porque não é a pessoa, é você, é uma questão sua, né? E você não se livra dela mesmo, você aprende a lidar com essa sua questão, você ressignifica essa sua questão de alguma forma. E aí fica mais possível você se relacionar com a outra pessoa. Porque, mais uma vez, não é a pessoa, é um traço seu que você encontrou ali na pessoa, de alguma forma. A Eliana tá até pedindo desculpa que ela enviou sem querer os risos aí. Tudo bem, Eliana, porque já teve cachorro, já teve moto, já teve riso, você já nem sabe o que você tá rindo aí. Mas pois é. A gente nem entendeu, mas não tem problema não. E Karine, eu queria saber só o seguinte, aquele formato do sofá e a pessoa ficar de costa, o psicanalista ficar de costa, na verdade, o paciente, eu não sei como é que vocês chamam na psicanálise, é paciente, é cliente? Tem gente que chama de paciente, tem gente que chama de analisando, de analisante. Eu, particularmente, chamo de analisando, sabe? Né? Então, que o analisando, ele fica de costas. Eu conheço pessoas que falaram assim, eu não gosto, não me sinto confortável de ficar, porque foi... em psicanalista que teve que ficar nesse sofá de costas e não se sentiu confortável. Parece que não tem, assim, um acolhimento, sabe? E não é isso, tá? Não é isso. O que acontece? Quando o sujeito entra em análise, e aí não é porque você está indo a um consultório de um analista que você entra em análise. Para você entrar em análise acontecem algumas questões, tá? E o sujeito só vai para o divã depois que ele entra em análise. O que precisa para um sujeito entrar em análise? Precisa de função diagnóstica. O que é isso? Isso é função do analista. O analista, ele vai ali identificar, né, através do discurso do sujeito, qual é a estrutura psíquica dele. O que é a estrutura psíquica? Quais são, né, as estruturas psíquicas? Neurose, psicose e perversão. Dentro de cada uma dessas estruturas psíquicas tem os tipos clínicos. Então tem a neurose obsessiva e a neurose histérica. Vou falar só da neurose, tá? Porque a neurose é o que deita no divã, a psicose não deita no divã. E aí, e o divã também não... Tem que ser lá com o psiquiatra, já é um caso mais... A gente trabalha também com a psicose, mas não deita, tá? Porque eles precisam do recurso visual, eles precisam da nossa imagem, né? Então, quando o paciente, né, o analista fez o diagnóstico diferencial, houve uma transferência, muita gente chama, né, em outras abordagens de ali, empatia, né? O sujeito supõe que o analista saiba alguma coisa sobre ele, se sente à vontade ali, quer ficar. Então, isso tem que acontecer, porque senão não adianta, a análise não funciona de jeito nenhum. E o sujeito também, o sujeito precisa começar a se questionar, né, que é a função sintomal que a gente chama, começar a se questionar o que aquele sintoma diz dele. Porque quando a gente chega na análise, a gente chega reclamando, se queixando do outro, né? É o outro que me incomoda. Sempre é o outro. É isso que eu não entendo. É sempre o outro. Então, assim, para o sujeito entrar em análise, ele tem que começar a se questionar qual é a função dele ali, né? Porque ele não é um objeto que sofre todas as consequências de tudo. Ele se posiciona de alguma forma, né? Então, assim, quando isso acontece, né, o sujeito vai para o divã. Mas por quê?
É só, tem um nome técnico que diz baixar a pulsão escópica. É só tirar a Nossa! imagem do analista. É só isso. Tira a imagem, porque a gente trabalha com discurso, vai tirar a imagem do analista e o sujeito vai falar. E aí ele vai falar sem ver a imagem e sem ficar. Óbvio, isso não garante nada, porque às vezes a pessoa deita também e fica ali pensando, ai, não vou falar isso porque o analista não vai mais gostar de mim. Também Entende? tem Mas quando você isso. não vê essa imagem, quando você não vê a imagem da pessoa, Você se solta isso mais, né? facilita, é só isso. O divã não é uma regra, tá, da psicanálise, a regra da psicanálise é a associação livre, tá? E o Freud, quando ele colocou o divã também, ele tinha uma questão, né? Porque as pessoas estavam sempre na. Ai, o que ele tá pensando, né? Eu falei isso aqui, mas eu acho que não devia ter falado. Então, Freud dava uma mexida na cadeira, uma respirada fundo. O cara atendia de cedo da manhã até tarde da noite, loucamente. Tinha uma hora que ele queria botar uma mão na testa. E aí as pessoas ficavam, ai, não vou falar isso. Exatamente. Pensou alguma coisa. Então, assim, o analista pode se mexer ali de alguma forma, né? E o analisante vai também, de alguma forma, dar uma relaxada, né? Não é todo mundo que consegue relaxar, como você falou, né? Relaxar. Tem gente que acha que é desconfortável, que É, não é legal. Mas é bem ajuda, interessante. ajuda muito. Sim, né? É, esse negócio que você falou é muito interessante, né? As pessoas olham pra gente e já acham que a gente adivinha, cara. Você tá lendo meu É! pensamento. Olha, não fica perto dela, não, que ela é psicóloga. Cara, pra gente analisar uma Le- pessoa, leva tempo. Não é assim, chegou, olhei pra você, falou meia dúzia de coisas. Às vezes a gente tá com o É. paciente ali há um tempão e tá difícil ainda de desvendar, né? Ah, Imagina, você tá pensando não tá isso. pensando E nada. nem é. A Nunca gente é, nem. nunca é. Pois é, a gente está ali vivendo, né? Se relacionando com as pessoas normalmente na Construindo alguma rua. coisa, tentando encaixar as peças, pensando como é que você vai encaixar aquilo tudo que está sendo falado. E a pessoa já está, né? Porque tem isso. As pessoas ansiosas também têm muito isso, né? Ela já acha que o outro está julgando, que o outro tá, já faz uma história, já conta a história, início, meio e fim, e por isso tudo, né? É, mas tem uma frase que diz: se você acha que o outro tá te julgando, é porque você já se julgou, né? Aí, É, se isso é uma questão na análise, a gente já pergunta, mas por que que eu estaria te julgando, né? Por conta disso? Por que exatamente. que você acha que aqui é um lugar de julgamento? Não é, né? É um lugar de você colocar ali o seu desejo e se haver com ele. Não- Mais uma vez, psicanálise clínica do 1 a 1, não tem certo e errado, né? Tem também uma questão que passa aí, né? Uma questão do amor, né? Do sujeito querer ser amado pelo Sempre. outro, querer ser amado pelo analista. Então eu não posso fazer nada de errado, porque senão meu analista não vai mais me querer aqui. Ele não vai mais me amar, sabe? Exatamente, não. Essa questão da aceitação é muito difícil de lidar, né? Porque todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser amado, todo mundo. Ninguém é rejeição, né? A rejeição é muito ruim, cara. Eu sempre que vou fazer uma live, um vídeo, eu fico, ai meu Deus, se não gostar, se derem um like, tem haters, eu escuto isso tudo, ai, não tô preparado. E a gente tem que estar preparado, porque a gente não agrada todo mundo, não tem jeito, né? Infelizmente, Sim! vai ter alguém E que não vai é, gostar, que vai criticar, e às vezes a crítica também constrói, você melhora, né, as coisas, você dá uma nova visão, chama atenção para algum ponto, porque ninguém é perfeito, né? sim, não tem, né? Perfeição em nada nessa vida, não tem. Não Né? existe. E também vale pensar no nosso desejo, né? Porque aquilo que é nosso desejo, quando a gente faz, mesmo que o outro ali de alguma forma não goste, não, a gente tem uma realização, né? Uma realização parcial de alguma É, coisa. É importante dar lugar, né, para o nosso desejo de alguma sim. forma. Karine, ó, igual a Relândia ontem, 39 minutos, a gente vai embora, vai falando toda a vida, Pois é. quando vê, já bateu aí 40 minutos. Eu quero te agradecer imensamente você ter aceitado esse convite, você ter falado bastante aí da psicanálise. Eu acho que desmistificou bastante coisa. Se alguém ficou com alguma dúvida ou quiser perguntar, mandem suas perguntas. Sigam a Karine, psicanalista, tá aí o Instagram dela. E vou pedir a você para finalizar com algumas palavras.
Vânia, eu que agradeço a oportunidade, né, de compartilhar aqui um pouco do que eu faço, do que eu acredito, né? Isso é muito importante, eu acho Sim. que marca, né, a gente de alguma forma. Eu fiquei muito feliz. Eu nunca imaginei que eu fosse ser chamada para live, tá? É a primeira live da minha vida A essa. minha segunda, a minha primeira foi ontem. Primeira live da minha vida, eu tô muito feliz. Muito obrigada, viu? Espero que a gente se encontre aí mais vezes, faça mais coisas juntas. Com certeza. Gente, todo mundo que assistiu, obrigada. Mais uma vez, se vocês precisarem, né, tiverem alguma dúvida, Karine, não entendi isso, não tem problema, né? Eu tô aqui para compartilhar mesmo, faz parte da psicanálise a gente transmitir, né, da maneira que a gente pode, da maneira como a gente acha legal. Então, assim, podem entrar em contato, enviar perguntas, não tem problema, tá? Muito obrigada, estou muito feliz e muito honrada por ter feito parte dessa live. Eu que agradeço, agradeço mesmo de coração. E vamos fazer outras. Depois eu vou fazer pesquisa, vou ver o que as pessoas querem e a gente está aí para fazer isso. Então, gente, eu vou me despedindo aqui. Só quero lembrar que amanhã eu vou receber a psicóloga Carolina para falar de autismo também. Já vão preparando suas perguntas para amanhã. E essa live vai ficar gravada. E a Karine depois vai ter acesso, vai divulgar nas redes dela também. Tá? Karine, muito obrigada mesmo. Boa noite para todos vocês. Até amanhã, gente. Um Boa beijo. noite. Tchau! Tchau.